Boa noite, que a doce e serena paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Aqueles que estiverem vindo pela primeira vez à nossa casa, recebam um abraço, com muito carinho, com muita alegria. É bom ter vocês aqui. E os demais, com a mesma alegria, vos recebemos na casa de Moacir, para aprendermos das mensagens de Jesus, buscar entendimento e levar para a nossa vida cotidiana, para pormos em prática aquilo que estamos aprendendo, né? Então nós estamos com o nosso irmão Flávio hoje, trabalhando na nossa casa, legionário de campanha do Quilo, e vai trazer para nós um tema bem interessante, que a boca fala do que está cheio o coração. Muitas vezes a gente não percebe, mas palavras também ferem muito. E vamos prestar atenção na mensagem que o nosso irmão está fazendo. Eu queria antes que nós ficássemos com os pensamentos voltados para o alto, para Jesus, mentalizando o nosso lar, a trajetória que fizemos até chegarmos aqui. Para que em prece possamos agradecer a Jesus, a Deus nosso Pai, pela oportunidade que nos foi dada, de estarmos vencendo um dia que se passa, nos preparando para a noite de repouso, para que possamos amanhã agradecer mais um dia que chega, porque vencemos mais uma etapa da nossa jornada diária. E em prece agradeçamos. Obrigado, Senhor, por tudo que me foi concedido até o momento. Obrigado pela vida, pelos amigos, pela família, por esta casa, capitaneada por nosso irmão Moacir, que abre suas portas para aprendermos dos teus ensinamentos. Ajuda-nos, Senhor, a pôr em prática os ensinamentos que nos forem passados, com assistência repassada ao nosso irmão que vai usar da palavra. Enviai vossos ministros a nos auxiliar a pôr em prática tudo que nos for passado, porque em teu nome e em nome de Deus nosso Pai, nós temos a certeza que ao sairmos daqui, vamos voltar para casa melhor do que quando aqui chegamos, porque tu és o nosso Pai, que nos ama e enviaste teu Filho a nos ensinar. E assim, em teu nome, estamos iniciando a nossa reunião. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Então a gente está com um livro aqui, Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, numa mensagem do Espírito Emmanuel, que nós puxamos aqui, estava marcado para que fosse feito o exórdio, e tem tudo a ver com aquilo ali. A boca fala do que está cheio o coração. A língua. E Emmanuel estuda as epístolas profundamente e tira pequenos trechos para fazermos reflexão. Não foi preciso nem a epístola toda. A língua também é um fogo. Está em Tiago. A gente faz uma releitura em casa, mas veja o que fica para endereçar os nossos pensamentos. A desídia das criaturas justifica as amargas considerações de Tiago em sua epístola aos companheiros. O início de todas as hecatombes dos planetas localiza-se quase sempre no mau uso da língua. Ela está posta entre os membros, qual leme de embarcação poderosa, segundo lembra o grande apóstolo de Jerusalém. Em sua posteridade, permanecem sagrados os recursos de criar, tanto quanto o leme, de proporções reduzidas, foi instalado para conduzir. A língua detém a centelha divina do verbo, mas o homem, de modo geral, costuma desviá-la de sua função edificante, situando-a no pântano de cogitações subalternas, e por isso mesmo desfazer-se nas atividades de benemerência
sem base na harmonia real. Aí temos, indiscutivelmente, louvável impulso, mas ainda mesmo na distribuição dos bens materiais, é indispensável evitar o descontrole e o excesso. O pai não suprime o inverno porque alguns de seus filhos se queixam do frio, mas equilibra a situação dando-lhe coberturas. A caridade reclama entusiasmo, entretanto, exige também discernimento generoso que não incline o coração à secura. Na grande assembleia de necessitados do monte, por certo, não faltariam preguiçosos e predulatórios prontos a inutilizar a parte resultante do pão sem necessidade justa. Jesus, porém, antes que os levianos se manifestassem, recomendou claramente: recolher os pedaços que sobrejaram para que nada se perca. É que em todas as coisas o homem deve reconhecer o homem deve reconhecer que o uso é compreensível na lei, desprezado o abuso, qual veneno mortal nas fontes da vida. Às vezes as línguas são habituadas a escarnecer, a xingar, a maldizer, e às vezes a gente quer dizer: não foi isso que eu quis dizer, mas era disso que estava cheio o seu coração. Então vamos prestar atenção no que o nosso irmão vai nos passar e meditar, assumir responsabilidades de nos tornarmos melhores, porque vamos voltar para casa melhores, com certeza. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Boa noite mais uma vez a todos e a todas. É sempre uma satisfação poder estar aqui com vocês em mais um encontro mensal para a nossa reflexão, refletir um pouco acerca do Evangelho do Mestre. E o tema escolhido para essa nossa conversa de hoje: a boca fala aquilo de que o coração está cheio ou aquilo de que o coração transborda, está no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala, haverá falsos cristos e falsos profetas. Ele é uma parte do primeiro item, né? O item 1, que é conhecereis a árvore pelos seus frutos. E vou ler aqui esse pedacinho para vocês, para a gente poder contextualizar, tá? A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Está lá em Lucas, capítulo 6, versículos de 43 a 45. E aqui vimos Jesus mais uma vez utilizando-se das suas famosas alegorias para explicar coisas complexas através de comparações muito simples, para que aqueles que ali estivessem pudessem entender. Porém, essa passagem especial, ele estava falando, né? Tem uma passagem um pouquinho antes, que é quando ele fala com os sacerdotes a respeito de que ele os chama de raça de víboras, né? Dizendo que aquilo que saía de suas bocas era aquilo de que transbordava o coração deles. Então ele falava para aqueles que tinham o conhecimento da palavra, mas queria que todos aqueles que estivessem em volta também conseguissem captar a mensagem. Então vamos contextualizar um pouco a respeito de coração, a respeito de boca, né? A gente sabe que a boca serve para se alimentar, né? É um órgão pelo qual a gente se alimenta. Mas o coração, né?
O coração, hoje nós sabemos que ele não é um órgão que detém sentimentos ou que controla sentimentos. Mas à época de Cristo, né, essa metáfora do coração, o coração era tido como o centro das emoções e das sensações. Até hoje nós ainda temos alguns ditados populares e até ainda utilizamos certas expressões aonde caracterizamos o coração como sendo um órgão, né, que trabalha as emoções. Quando uma pessoa ela é muito dura, é muito bruta, ou não tem sentimentos, a gente diz que ela não tem o quê? Que é uma pessoa sem coração. Né? Quando uma pessoa é muito corajosa, né, lembramos de um antigo rei inglês, né, Ricardo Coração de Leão, né, que era chamado de Coração de Leão pela sua bravura nas cruzadas. Então, o coração para os antigos, né, principalmente para os gregos, tinha essa função de ser o controlador, né, dos sentimentos e das sensações humanas. Né? Hoje sabemos que existe uma parte do cérebro que é especificamente dotada dessa faculdade de controlar essas emoções e de fazer com que elas venham à tona ou não. Mas existe uma ligação direta com o coração. Né? O coração teve essa fama, né, que até hoje perdura, até porque o símbolo do sentimento, do amor, é o coração. Quando a gente perde um amor, né, ou é abandonado, a gente fica de coração partido. Acredito que isso se deve muito porque dos órgãos do nosso corpo, né, temos aqui um cardiologista, nosso querido doutor, é o único órgão que você consegue perceber o seu funcionamento. Com exceção do pulmão, né? O pulmão você consegue sentir quando ele expande, mas o coração ele é muito característico nisso, né? Ele bate, você consegue perceber pelos batimentos. Então, os nossos sentimentos, de certa forma, são demonstrados por ele. Quando a gente está muito nervoso, quando está muito tranquilo, quando está muito nervoso, o coração acelera. Quando está com muito medo, com muita raiva, né? Tanto é que o coração é o que mais sofre quando algumas pessoas têm aquelas raivas repentinas, ou até mesmo são pessoas muito irritadas e irritadiças, fragilizam o coração e acabam indo visitar o nosso querido doutor para conseguir tratamento para o nosso querido coração. E o coração, né, é um dos primeiros órgãos perceptíveis no feto. Né? A partir do 16º dia de gestação, o feto já tem as veias, né? O embrião ainda, veias, e já há algo que será um dia o coração. E a partir da 6ª semana de gravidez, né, você já pode escutar os batimentos cardíacos do bebê, do futuro bebê. Aí então o feto. Então esse nosso contato, esse nosso passeio, né, pelo coração, ele vem de muito tempo atrás e é um órgão muito característico. Então, quando Jesus fala que a boca fala daquilo que o coração transborda ou daquilo que o coração está cheio, ele dá ao coração a característica de receptáculo das emoções. Que, a partir do momento em que você fala, que você coloca os seus sentimentos em palavras, aquilo que sai da sua boca é naquilo que você acredita ou aquilo de qual você está repleto nesse momento. E a palavra, nós todos sabemos, é algo muito poderoso. Tanto é que estamos aqui hoje reunidos em volta
de uma palavra. Da palavra do nosso querido mestre, que em toda a sua trajetória de 3 anos de ministério, nada escreveu. Tudo que ficou, todos os seus ensinamentos foram apenas orais, apenas transmitidos por palavras e posteriormente, catalogados pelos seus discípulos. Inclusive a passagem que o nosso irmão leu no exórdio, que está em Tiago, capítulo 3, versículos de 1 a 12, que foi algo com que eu me deparei fazendo a pesquisa, fazendo a leitura para essa nossa conversa de hoje. E é um texto extremamente rico. O tema, o qual aborda o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, através do evangelista Lucas, no capítulo 21, ele fala a respeito da palavra e do que transborda o coração, muito mais voltado para os pregadores, digamos assim, até porque o capítulo fala sobre os falsos cristos e falsos profetas. E normalmente é a linha pelo qual se trata nós tratamos esse tema, Mas acho que seria bom a gente mudar um pouquinho hoje, em vez de falar sobre os profetas, os falsos profetas e os falsos cristos, por que não falar sobre nós, sobre as nossas línguas e sobre os nossos corações? O que tem transbordado em nossos corações atualmente ou ultimamente? Será que nós temos tomado conta desse órgão tão importante no nosso corpo e que sofre tanto quando nós nos excedemos nas nossas emoções? Quando nós saímos de 0 a 100, do amor ao ódio, em segundos. Como vemos muito atualmente em todas as redes sociais, nos meios de comunicação e na mídia, falando de pessoas que morreram, ou que se mataram, ou que mataram alguém, em nome de um amor que eles acham que têm, daquilo que transbordava. E a gente sabe que o amor verdadeiro, ele não mata, ele não dói, ele não sofre. O amor não é para se sofrer. Sofrer por amor é uma invenção nossa. O sofrimento, de uma maneira geral, é uma invenção nossa. Nós inventamos, não digo inventar no sentido de que não se sente, mas no sentido de se colocar em situações em que o sofrimento nos bate à porta. Em muitas situações, o sofrimento ele vem por uma questão encarnatória, sabemos disso hoje. A doutrina nos explica, nos ensina, nos esclarece a respeito dos nossos sofrimentos, das nossas lutas. Mas existem muitos sofrimentos nesse mundo que são causados pela nossa invigilância, pela nossa falta de caridade, pela nossa falta de sentimento pelo outro e por nós mesmos, por falta de amor próprio na maioria das vezes. E por que amor próprio? Porque se eu não me amo, como eu consigo amar alguém? Como eu consigo ser uma pessoa que tem boas palavras, tem algo de bom para dar para o outro, em termos de, não digo conselhos, mas de alento, de carinho. Aí podemos até dizer, mas como eu vou atender o outro se também sofro, se também estou em uma situação em que nem eu mesmo me aguento? Às vezes é bem difícil. Mas imaginem se os médicos, quando estivessem doentes, não fossem clinicar.
ou quando estivessem com dor de cabeça. Imagine se Jesus, sabendo de tudo por que iria passar, tivesse simplesmente dito não quisesse vir, não quisesse ir, não quisesse fazer o que realmente veio fazer aqui, por conta de todo o sofrimento que ele iria passar. E ali realmente foi sofrimento. E eu não digo tanto sofrimento físico. Eu tenho uma convicção de que Jesus, estando entre nós, sofreu muito mais moral e espiritualmente do que fisicamente. Por não conseguir talvez entender, né, como algo que era trazido de forma tão bela era rejeitado por tantos e principalmente por aqueles que tinham mais conhecimento. Porque os mais pobres, os pobres de espírito, como Jesus costumava falar, costumava dizer, eram aqueles que o abraçavam, aqueles que se viam nas suas palavras, aqueles que se identificavam com aquilo que ele dizia. Enquanto aqueles que haviam sido enviados para trazer a palavra, que eram os doutores da lei, que tinham o verdadeiro conhecimento, que eles assim achavam, foram os que mais lutaram e de tudo fizeram para que ele falhasse. A nossa conversa de hoje vai entrar um pouco pelos evangelhos, principalmente pelo evangelho de Tiago, nessa passagem que o nosso irmão leu. Eu tenho ela aqui na íntegra e vou dar uma pincelada para vocês um pouco mais à frente. Mas sigamos para que serve a nossa boca, né? A gente sabe que basicamente para se alimentar, né? Mas também para falar. A nossa civilização, né, só passou a ser algo, né, realmente chamado de civilização após a escrita e após o momento em que as pessoas conseguiram se comunicar entre si. Imagina como era no tempo primitivo, em que ninguém conseguia se comunicar com ninguém, em que um não sabia aquilo que o outro estava falando, ou não conseguiam coordenar nada, porque não havia uma linguagem, uma língua falada com que se pudesse haver uma comunicação, um intercâmbio de ideias. Então, era muito difícil. Então, a partir do momento que se estabeleceu um código escrito e depois disso um código falado, ou primeiro um código falado e depois um código escrito, acredito que é assim que tenha sido, as coisas começaram a fluir. E nós hoje nos encontramos em uma época totalmente tecnológica, onde aquilo que falamos não é mais só aquilo que nós falamos para poucas pessoas à nossa volta. Hoje, com o advento da nossa boa e velha internet e das redes sociais, existe um alcance muito grande com aquilo que nós falamos ou teclamos, como se diz. As redes sociais hoje fervilham de informações. Informações muitas vezes que não são verdadeiras. E aí criou-se alguns termos a respeito, fake news, cyberbullying, né, uma palavra tão chique, simplesmente para classificar aquelas pessoas que entram nos perfis de outras pessoas na internet simplesmente para xingar ou para falar coisas a respeito daquela pessoa que vai fazer com que ela se sinta mal. Então temos histórias de pessoas que chegaram a se suicidar por conta disso,
por conta do assédio em redes sociais. O nosso mundo hoje é o mundo do ruído. É muito difícil a gente conseguir, às vezes até raciocinar no meio de tanto barulho. Pois o barulho hoje ele nos envolve, em todos os cantos, em todos os lados. É uma coisa muito estranha, posso até dizer assim, quando temos raros momentos em que tem algum apagão de falta de energia e a gente consegue escutar o silêncio. Assim como vocês estão aqui hoje. Apenas escutando. Como é raro a gente conseguir parar para escutar. E eu não digo escutar outra pessoa, às vezes escutar os nossos próprios pensamentos. Ficar um pouco voltados para nós mesmos, não de forma egoísta, mas de forma a tentar entender o nosso próprio eu. Quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, qual a nossa função, qual a nossa finalidade nessa vida, como estamos levando essa nossa encarnação. Estamos errando mais do que acertando, acertando mais do que errando, onde podemos nos melhorar, onde dá para consertar. Mas muitas vezes o barulho do dia a dia não deixa. O nosso próprio barulho. Nós fazemos muito barulho. E isso é algo que nos deixa muitas vezes agitados. Essa agitação é interna. Às vezes a gente não consegue ficar num lugar parado, simplesmente meditando. A gente fala muito mais do que medita. E em algumas passagens dos evangelhos, né, existe o que a gente chama, o que dá para perceber, uma necessidade de alguns homens, grandes homens da história bíblica, de ficar só. Dois dos mais conhecidos, Jesus, né, e seus 45 dias no deserto, e Paulo, quando saiu de Saulo para Paulo, que passou também uma temporada no deserto, aprendendo, acho que tentando se conhecer, se entender. E olha que acredito que naquela época não se fazia tanto barulho quanto se faz hoje. E a gente tira por essa similaridade, dois grandes homens, Jesus, né, o homem, né, a figura, o mestre, que nos trouxe a segunda revelação cristã, e Paulo, aquele que foi o responsável por trazer o cristianismo para o Ocidente. Hoje, conhecemos o cristianismo como conhecemos por conta dos sacrifícios do grande apóstolo Paulo. Então, imagine, Jesus, um espírito de primeira ordem, governador planetário, tendo que ficar em silêncio por alguns dias, por algum período. Talvez não por necessidade própria, talvez ele tenha ido para o deserto para poder fazer alguma outra coisa, mas a ideia é de que nós precisamos muitas vezes silenciar a nossa boca, silenciar o nosso espírito, a nossa mente, para acalmar o nosso bom e velho coração. E nessa jornada de autoconhecimento, é com ela que vamos nos entender e melhorar o nosso relacionamento com o outro. Porque cada vez que nós nos abarrotamos de informações sem sentido, informações que não nos trazem nenhum conteúdo útil, nada que seja aproveitável para o nosso enriquecimento moral e espiritual, isso vira lixo mental em nós. É algo que transborda realmente.
E se transbordasse apenas para nós, talvez não fizesse tanto mal, porque faria mal apenas a nós mesmos. Mas quando transborda para todos aqueles que estão à nossa volta, e nos tornamos pessoas zangadas, vingativas, rancorosas. Uma pessoa que é rancorosa, ela só consegue falar sobre rancor, sobre mágoa, vive revivendo um passado que nunca deixa ela em paz. É alguém que vive remoendo e revivendo todas as derrotas que aconteceram na sua vida. Deprime qualquer pessoa que esteja do lado dela tentando escutar. Mas o nosso papel como espíritas, que iniciamos em uma doutrina que nos ensina basicamente a caridade, é aprender a lidar com esse tipo de situação. Saber como devemos agir quando na companhia de pessoas assim. A questão é não entrar na mesma sintonia. É o que a gente vive falando aqui a respeito de sintonia, de foco, porque nós somos espíritos. Espírito é energia. E nós somos influenciados pelas energias dos outros, do mesmo jeito que os outros são influenciados pela nossa. A grande dificuldade que nós temos de entender é que na maioria das vezes a gente dá muito mais credibilidade àquilo que é ruim ou ao que é mal do que àquilo que é bom. A gente sempre acha que o mal consegue corromper o bom, mas que o contrário dificilmente acontece. Isso vem muito, acho que lá de trás, quando nossos pais, nossas mães, sempre diziam para não andarmos em más companhias. Ô meu filho, aquele garoto não é companhia para você, porque o pai dele ou a mãe dele era assim, assado, tal. Mas pensemos, se todas as pessoas que se dizem boas pararem de acolher aqueles que supostamente são maus, ou deixá-los de lado, ou entregá-los simplesmente ao tempo, à margem, torná-los mais marginais do que muitas vezes eles próprios se sentem. O que será dessas pessoas? Quantas pessoas hoje se enveredaram ou se enveredam em algum caminho escuro, algum caminho equivocado, por não ter uma referência que seguir, por não ter alguém que lhe mostre o caminho, ou que lhe dê pelo menos um bom exemplo. O Mestre veio para nos mostrar, pelo exemplo, que é através do exemplo que as pessoas e que o mundo, juntamente com elas, muda. As palavras são muito importantes e muitas vezes acertam o alvo tanto para o bem quanto para o mal. A palavra cura, a palavra adoece, a palavra mata. Mas os exemplos ficam. Precisamos trabalhar a palavra que existe em nós. Porque qual a palavra? A nossa palavra. A nossa palavra tem que ser a palavra do Cristo. As palavras do Evangelho e o nosso modelo e guia, é a ele que devemos seguir os exemplos e as atitudes diante de todas as situações. É fácil? É desafiador,
como diz nossa querida irmã Heloíse. Muito desafiador, mas não é impossível. Um pouquinho de cada vez e a gente consegue mudar velhos hábitos. Porque o grande problema de se evoluir, de se dar um passo à frente, é que muitos tentam apagar aquilo que foram ou aquilo que são. Quando na verdade não dá para apagar aquilo que se é. Nós somos a soma de todas as encarnações pelas quais passamos. E a nossa encarnação de hoje, o que nós somos hoje, nesse exato momento, nesse dia 10 de julho de 2024, é a soma de tudo aquilo que fomos de ontem para trás. Somos uma soma de todas as nossas vivências, dessa e das outras vidas. Então não dá para esquecer, não dá para apagar, mas dá para mudar, dá para melhorar. O diamante, ele não nasce diamante, ele se transforma através da lapidação e através da pressão, né? A composição do diamante é a mesma do carvão. A diferença é só o tempo que ele precisa para um se tornar o outro. Então, o que nós estamos trabalhando em nós? Qual a palavra que está saindo das nossas bocas todos os dias? Será que abrimos mais a nossa boca para abençoar ou para maldizer? A palavra é o primeiro passo para a execução de algo. Normalmente a gente mentaliza. Quando a gente faz um projeto, a gente pensa primeiro para depois formular em palavras aquilo que nós pensamos. O pensamento é mais rápido do que a palavra. Então, por que quando a gente fala muitas vezes alguma coisa que não devia, a gente diz que falou sem pensar? Provavelmente não foi sem pensar, né? A gente simplesmente esqueceu o filtro. Ou estava tão fora do eixo, tão fora do foco, que esqueceu as convenções sociais e disse aquilo que realmente estava querendo dizer. Chico tem uma passagem de Chico que ele fala sobre essa questão do ímpeto de você falar algo em um momento de calor, né? Que é aquela regrinha do copo d'água, né? Você está muito exaltado, quer falar alguma coisa, você pega o copinho d'água aí. Porque com água na boca ninguém consegue falar. Então quer dizer que a gente vai ter que andar com um cantilzinho de água toda vez? Não. É só uma forma de treinar, é uma forma descontraída de você tentar entender que, embora achemos que o nosso corpo controla o nosso espírito, na verdade, eu sinto dizer que é o contrário. O espírito é a parte viva do nosso corpo. O corpo é apenas animado, é uma roupa. Mas é uma roupa que em muitas situações parece ser mais viva do que o próprio espírito que o habita. E isso é uma questão de treino, é uma questão de trabalho, é o trabalhar. Trabalhar o nosso eu interno, trabalhar a maneira como eu vejo o outro, como eu me vejo. O que eu sou? Eu sou um corpo de carne que anda por aí, que fala sem pensar tudo que me vem à cabeça? Ou eu sou um espírito criado por Deus em desenvolvimento, em aperfeiçoamento, e que momento após momento, encarnação após encarnação,
se torna um ser um pouco melhor. A escolha é nossa, de escolher para que caminho seguir. Não é simples, não é fácil. Se fosse, não teríamos um limite de encarnações para poder trabalhar isso, para poder sermos ou nos tornarmos perfeitos um dia. Mas é um dia. Quando? Importa? Quem tem pressa de chegar em algum lugar que não sabe aonde é, nunca vai sair do canto. Porque do que é que adianta ter pressa para chegar em algum lugar se você não sabe nem para onde vai? Nem como chegar nesse lugar que você quer ir. Então, primeiro se define, se entende aonde se está, se define para onde se quer ir. E aí se traça a rota. Escolhe-se o veículo para o qual se vai. É a mesma coisa que programar uma viagem. Os percalços do caminho não dá para prever. Não dá para saber tudo o que vai acontecer. Mas dá para se preparar o mínimo possível para que se tenha o mínimo de percalços, o mínimo de dificuldades. E as dificuldades que vierem puderem ser sanadas. Nós temos o manual. Não só esse, não só o Evangelho segundo o Espiritismo, não só a codificação, mas o próprio Evangelho do Cristo, a Boa Nova, que é uma ferramenta inestimável e inigualável de informações, de lições, de maneiras de lidar com o outro e de lidar com nós mesmos. Quando a gente fala de palavra, de verbo, né? Tem uma passagem lá em Tiago, deixa eu só tirar aqui. Lá em Tiago capítulo 3, no primeiro versículo ele começa assim: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres. Ele diz, para que não sejam mestres, não queiram ser mestres, não queiram ser professores. Veja o motivo. Sabendo que receberemos mais duro juízo. Aquele que tem o conhecimento, aquele que ensina, nas palavras do nosso querido apóstolo Tiago, serão os mais cobrados. Porque detém o conhecimento. E não só o conhecimento, né? Porque aquele que tem o conhecimento, mas não consegue repassá-lo, na verdade não tem nada. O conhecimento verdadeiro é aquele que você consegue repassar para alguém de forma correta. Quantas loucuras vivemos no mundo atual e no mundo passado, não tão remoto, por conta de mestres de boa palavra, de bons argumentos, que tinham o dom de falar e que levaram o mundo ao caos. A palavra tem sido a grande destruidora de nações, de corações, de sentimentos, de mundos. Quando um determinado líder, né, lá na Alemanha, década de 40, Segunda Guerra Mundial, chamado Hitler, se levantou com o seu discurso sobre a superioridade branca, a superioridade ariana, e levou a Europa
para o caos da guerra. Mas ele fez isso sozinho? Hitler só era um. Mas aqueles que ouviram aquilo que ele falou, ouviram as suas palavras, levaram para o coração e deixaram que aquilo transbordasse, são, na verdade, os verdadeiros artífices da guerra. Ele apenas verbalizou algo que acreditava, mas se houve repercussão, é porque a sintonia era a mesma. Ele não teria feito nada sozinho, sem os seus generais, sem os seus soldados, sem os seus aliados, sem a população a seu favor, sem que houvesse eco na mente daqueles que pensavam igual a ele, só não tiveram ou não tinham a coragem de fazer o que ele fez. Verbalizar, trazer à tona. E ele é apenas um exemplo famoso, um exemplo conhecido, que através da palavra, que através do incentivo, né, levou o mundo ao caos. Quantos pequenos casos nós conhecemos de situações corriqueiras do nosso dia a dia, que confusões foram criadas apenas por conta de uma palavra, né? Por conta de alguém que simplesmente, a turma chama o causador da briga, né? O puxa-briga, aquele que atiça. Mas quantas também foram amenizadas, ou foram acalmadas, ou deixaram de existir por conta daqueles que estão do outro lado, daquele que tem a palavra boa, a palavra de conciliação, a palavra de apaziguamento. Bem poucos, porque normalmente a gente não lembra desses. Dificilmente lembramos dos pacificadores. Gandhi, Martin Luther King, que também com o seu discurso totalmente diferente, mudaram a história e mudaram a vida das pessoas. Estamos falando de grandes vultos da história, mas cada um de nós é um grande vulto dentro do nosso universo, dentro do universo que gravita ao nosso redor, né? Somos astros dentro da nossa própria história, nas nossas casas, no nosso trabalho, no nosso local de estudo, dentro dos templos que frequentamos, seja centro espírita, seja a igreja evangélica, católica, o que quer que seja. Somos elos de ligação entre todos aqueles que estão conosco, estão à nossa volta. Então, a nossa energia, seja ela emanada, seja ela falada, repercute nesses ambientes em que nos encontramos. E como está essa energia? Como nós estamos tratando dela? O que estamos fazendo com ela? E voltando aqui para o nosso querido apóstolo Tiago, no versículo 2 ele fala, deixa eu só pegar o comecinho para a gente contextualizar. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo.
ele diz que aquele que tem o domínio da sua palavra, que tem o domínio da sua língua, daquilo que sai da sua boca, ele consegue controlar todo o seu corpo. E mais lá na frente ele faz uma analogia ao cavalo. Ele fala que quando colocamos freios no cavalo, não é na boca, e através do freio que colocamos na boca do cavalo, conseguimos controlar o animal inteiro. Então ele diz para colocarmos freios naquilo que falamos. Sermos mais cuidadosos com aquilo que sai de nós, com as palavras que proferimos, principalmente para aqueles mais queridos, que normalmente são os que mais sofrem com as nossas intemperanças. Quando estamos mais irritados ou menos propícios a sermos caridosos, né? Aqueles que primeiro são afetados são os que estão mais perto. Filho, esposa, marido. E sem querer, fazemos sofrer aqueles que nos amam. E que muitas vezes, de tanto levar chicotada, se cansam de nós. E muitas vezes isso acontece e ainda achamos que a culpa é deles, né? Porque não tiveram paciência o suficiente para nos aturar. Então, não é fácil, né? Não é fácil, é desafiador mesmo, mas é para ser assim. Felizmente nós temos a receita, nós temos o Evangelho para nos instruir, para pelo menos nos mostrar como ser menos irritadiços ou sermos mais suscetíveis à calma, termos mais paciência com os outros e com nós mesmos. Vede também as naus, no caso são os navios, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que os governa. Ele fala que um navio tão grande é governado por um leme que tem muitas vezes, sei lá, 1/10, uma fração do tamanho do navio inteiro. Hoje, leme é um botão, uma manivelazinha que você leva para um lado e leva para o outro. Ou seja, ele faz a comparação de que o corpo é imenso, é enorme, em relação à língua, que é um órgão tão pequeno. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Para se começar o incêndio, basta apenas uma fagulha. E a fagulha muitas vezes é uma simples palavra. Aí você diz, fulano estourou comigo do nada. Será que foi do nada? Será que o bichinho já não vem sendo chicoteado sem que você percebesse? Porque realmente às vezes acontece. Por invigilância nós nos pegamos chicoteando aqueles que estão à nossa volta. E é sem perceber muitas vezes. Mas o chamamento é para que passemos a ter mais cuidado, ter mais atenção com aquilo que para nos enxergar melhor, estar sempre atentos à nossa vibração, à maneira como nós nos relacionamos. Assim também, a língua é um pequeno membro, A língua também é um fogo, que foi o exórdio que o nosso irmão leu. Como
como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Ele fala que o homem conseguiu domar todas as feras que existem no planeta. E é verdade. Extinguiu até algumas, inclusive. Mas conseguiu domesticar do maior animal da face da terra, né, até o menor. E por que não consegue dominar a sua própria língua? Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso foi há 2000 anos atrás, tá? Será que mudou alguma coisa? Nós, homens inteligentes, pessoas inteligentes, seres humanos inteligentes do século XX, levando puxão de orelha do apóstolo Tiago, com um texto de 2000 anos atrás. De uma mesma boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glories, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Ou seja, o tempo acabou. Mas, para nós, fica como reflexão. Mantemos a língua dentro da boca, como diz uma música da nossa canção, né, do nosso popular brasileira. Cuidemos do nosso falar, daquilo que a gente fala. Tenhamos mais cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Hoje nós temos tanto cuidado com aquilo que nós comemos, tratamos aquilo que nós comemos, procuramos comer coisas mais saudáveis, né, sem sal, açúcar, gordura. Mas
estamos esquecendo daquilo que sai. Como o médico, como o nosso querido mestre falou, que não é aquilo que entra na boca do homem, que o envenena, que o contamina, que o mata, mas aquilo que sai dela. Então, meus queridos, que Deus nos abençoe, que o nosso mestre Jesus possa estar conosco sempre nessa nossa jornada, que o seu evangelho, que a sua palavra, que a boa nova possa ser o nosso guia nesses nossos momentos, nos momentos bons e nos nossos momentos de dificuldade também. Obrigado a todos pela paciência e pela colaboração. Deus os abençoe.